10h58, a gente falou em Congresso, a gente falou sobre as negociações na capital federal Brasília e é para lá que a gente vai conversar com a repórter Tayane Mello, que vai hoje fazer um catadão de vários assuntos, mas começando, Tayane, por essa notícia de hoje cedo que a Polícia Federal concluiu o inquérito da chamada ABIN Paralela e indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais algumas pessoas. Bom dia, tudo bem? Olá, ótimo dia a vocês no estúdio, todo mundo que acompanha a nossa programação. Um dos muitos assuntos aqui da capital federal hoje, né, nesse dia movimentado, mas claro que esse é o assunto principal do dia. A Polícia Federal, então, enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório final, concluiu esse inquérito da investigação que apura a utilização de ferramentas da Agência Brasileira de Informação para espionar, né, autoridades do judiciário, do legislativo e até também do executivo. Então, foi um documento bem robusto, mais de 800 páginas enviadas ao STF agora de manhã. É claro que esse documento está em sigilo e entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e também o vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, cada um teve uma participação nessa organização criminosa que foi montada, então, dentro da ABIN, né, utilizando aquela ferramenta First Mile para espionar essas autoridades. É uma ferramenta que ela utiliza localização em tempo real. Então, de acordo com as investigações ainda, né, celulares, computadores, tudo isso foi pego por essa organização criminosa para espionar várias autoridades, como, por exemplo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, outros ministros também, como Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, além deles também o senador Renan Calheiros teria sido espionado nesse esquema. Além dele, o então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dentre várias outras autoridades, além também de jornalistas, como a nossa colega Mônica Bergamo, né? Também apareceu o nome dela aí dentro dessas espionagens. Então, ex-presidente Jair Bolsonaro já foi indiciado. A defesa, né, pelo que eu estava conversando com a defesa até agora há pouco, ainda não teve acesso a esse relatório, então a gente ainda não tem um posicionamento oficial da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação a isso. E em relação ao Carlos Bolsonaro, ele fez uma publicação em uma rede social agora há pouco, há cerca de uma hora, perguntando, abre aspas, alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só coincidência. Fecha aspas. Então temos essas repercussões de momento. Conforme eu for recebendo atualizações, claro, a gente vai falando aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Bom, Tayane, nós temos alguns outros assuntos também para tratar, como, por exemplo, a delação ou o acordo de colaboração de Mauro Cid com o STF nas investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em xeque com 2 pedidos e agora algumas provas para que essa delação seja anulada. Exatamente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a anulação dessa delação formalmente, né, pediu oficialmente, já que o ex-presidente já tinha postado em algumas redes sociais falando que essa delação ela teria que ser anulada. E também tivemos o pedido da defesa do Marcelo Câmara, que é ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também pediu essa anulação da delação premiada. Então, em uma sequência de mensagens, né, que foi divulgada, inclusive essas mensagens trocadas por meio de contas na rede social Instagram, o Mauro Cid ele chega a desabafar sobre a falta de apoio em meio à prisão e inquéritos contra ele. Então, nessa troca de mensagens com Eduardo Kahn, que atua na defesa do Marcelo Câmara, o Cid manteve contato entre janeiro e março do ano passado e desabafou sobre essa falta de apoio político com ele. Essa ata, né, das mensagens foi confirmada pelo repórter Júlia Mancha, daqui da Band Brasília, nosso colega, e em um questionamento, inclusive citando os nomes dos deputados federais Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Gustavo Gayer e também a Carla Zambelli, também foi questionado, abre aspas, quantos deputados vieram me visitar? Quantas vezes publicaram algo nas redes sociais para eu ser solto?
Fecha aspas. O Mauro Cid também afirmou que perdeu a carreira com o inquérito e que estaria recebendo a culpa de algo que não cometeu. Ele disse que estão querendo botar na conta dele uma coisa que ele não começou. E ele disse ainda que duvida que alguém tenha sido mais devastado do que ele. O Cid se considerava um leproso e que ninguém se interessava em se aproximar dele. Ao depor no STF na semana passada, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não utilizou nenhuma rede social quando estava sob medidas restritivas. Na semana passada, ele também prestou depoimento à Polícia Federal, negou também que tenha feito alguma conta fake em uma rede social para manter contato aí com outros investigados, com outras pessoas, enfim. É um assunto também bem importante aqui de Brasília que a gente segue apurando. Bom, Tayane, e inclusive entre esses documentos enviados pela defesa do Marcelo Câmara ao STF, tem uma foto, uma selfie ali que teria sido tirada pelo Mauro Cid para comprovar que era ele usando aquele Instagram. Claro que a veracidade dessa foto, a confirmação de que não é uma montagem ainda vai acontecer, mas seria ali uma evidência clara de que Mauro Cid estava sim conversando com pessoas e talvez vazando algumas informações do próprio acordo de colaboração que ele havia firmado. Bom, vamos não falar mais sobre o STF e sim sobre o Congresso, porque lá a pressão é grande em cima do governo federal em relação ao IOF, principalmente depois da aprovação da urgência do projeto que derrubaria esse decreto do governo na Câmara ontem, né? Exatamente. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui na residência funcional do deputado Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Ele desceu aqui agora, estava numa reunião com o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e também outros líderes da oposição. Ele seguiu comemorando essa aprovação de urgência, do projeto que foi pedido por ele mesmo, um projeto de decreto legislativo, e agora, então, essa urgência aprovada com ampla maioria, 346 votos favoráveis, 97 contrários e apenas um deputado que estava ausente por motivo regimental. Então, com essa urgência aprovada agora, essa proposta ela já pode ser incluída na pauta de plenário, não precisa passar por aquelas comissões temáticas, e inclusive já pode ser incluída aí na pauta de hoje mesmo, dessa terça-feira, para a votação do mérito da proposta. Essa que é uma iniciativa, uma reação direta da oposição à política de aumentos do governo do presidente Lula, ele que já editou cerca de 25 impostos desde o início do mandato, e agora a oposição bastante insatisfeita, lembrando que foi feita toda uma articulação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, se reuniu com todo mundo, editou medida provisória, teve mudança no decreto, mas mesmo assim não agradou ao Congresso Nacional, não agradou a oposição, que pediu então a votação dessa urgência para derrubar esse decreto legislativo. Uma última informação sobre esse assunto é que, em meio a tudo isso, a aprovação de urgência, possível votação de mérito já nesses próximos dias, hoje, por exemplo, ou amanhã, porque quinta-feira é feriado, mas é claro que isso também pode ficar para depois do feriado. Em meio a tudo isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está de férias. Não quer dizer que o Ministério da Fazenda esteja sem ninguém à frente. O Dario Dorigan, secretário executivo, está assumindo, mas é claro que a gente sabe que é uma ausência notória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ficar ausente até domingo, nessa semana bastante importante. Então é claro que a gente vai acompanhar daqui de Brasília os reflexos, as repercussões dessa ausência do ministro da Fazenda numa semana tão importante para o governo federal. Tayane Mello, nossa repórter em Brasília, trazendo literalmente tudo que há de notícia na capital federal, e não é pouca coisa. No Congresso as coisas vão ficar mais tranquilas nos próximos dias aí, né, Tayane? Porque tem aquele recesso que não é recesso, mas os parlamentares não vão trabalhar. Mas de resto, é um monte de coisa acontecendo por aí. Obrigado pela sua participação. Exatamente. Segunda, terça e quarta, acho que eu nunca vi mais cheia aqui em Brasília, pelo menos nesse ano, antes do feriado, mas na quinta-feira, então, tudo vai ficar mais calmo, mas é claro que na próxima segunda a gente segue aqui acompanhando tudo que
vai estar em pauta lá no Congresso Nacional. Fechado. Um abraço, Tayane. Valeu. Valeu. Obrigado.